Vamos lá, bom dia a todos. Introdução à Economia, capítulo 13. O tema hoje é Economia Aberta. Seria justamente o livro Análise Econômica, capítulo 13, né, o conteúdo de hoje. Falta aí poucas aulas. O Unifesp prevê 15 semanas de aula, essa é a 13ª, então estamos no finalzinho do semestre. Essa é uma aula relativamente grande, muito provavelmente eu vou continuar na semana que vem um dos tópicos. Vamos ver uma breve introdução e depois vamos falar em detalhe sobre balanço de pagamentos e taxa de câmbio. O modelo ISLM-BP, que é uma extensão do modelo ISLM que nós vimos na semana 12, na aula 12, capítulo 12, capítulo 11. Esse modelo nós provavelmente vamos ver aí na semana que vem, mas vamos ver se eu consigo começar hoje ou se fica para a semana que vem. De qualquer modo, tem uma agenda longa aí sobre economia aberta, tá? A ideia desse modelo ISLM-BP é pensar nos equilíbrios em 3 mercados macroeconômicos ao mesmo tempo. O mercado de bens e serviços, que é representado pela curva IS, o mercado monetário, que é representado pela curva LM, e agora um terceiro mercado, que é o mercado de câmbio, que é representado pela curva BP, já vamos falar já sobre isso, tá? E aí o equilíbrio macroeconômico também se dá com a economia aberta. Economia aberta no sentido de que, no capítulo 11, a gente não falou em câmbio, em troca de moeda ou de produtos com o resto do mundo. E agora nós vamos introduzir essa dimensão, né? Ou seja, pensar que a economia de um certo país tem interações com as economias dos outros países, né? Aliás, nesse mundo globalizado que a gente vive, cada vez mais isso é verdade. Ainda que a economia mundial sofreu um impacto grande devido à crise do Covid, mesmo assim as economias ainda têm conexões, uma vez que a gente continua recebendo produtos da China, dos Estados Unidos, da Europa, e continuamos exportando nossos produtos para esses vários países também, né? Então, o modelo de economia aberta é perceber isso, a necessidade de pensar na economia que tem interações, que os países têm interações entre si. Então, a economia ela pode ser aberta ou fechada. Uma economia fechada é aquela que não interage com as outras economias do mundo, e a aberta é aquela que interage com as economias do mundo. Talvez nos tempos mais antigos aí, poderíamos pensar em economias fechadas, né? Ou seja, cada país ou cada unidade ou cada grupo, sociedade, né, produzia tudo que ela necessitava e não tinha interações com outras sociedades ou outros países. Já uma economia aberta, ou uma sociedade que produz de maneira aberta, ela interage com as outras economias, ou seja, buscando produtos nesses outros países e enviando produtos para esses outros países também. Então, são essas interações que determinam a abertura ou fechamento de uma economia, né? Então, num mundo pós-Segunda Guerra Mundial, nós falamos já sobre isso no começo do curso, que a ideia da globalização, né? Que é a crescente interdependência entre as economias e os países no mundo, essa globalização vai justamente fazendo com que as economias cada vez mais sejam abertas, né? Então, é isso. É uma economia aberta que nós estamos pensando. Tem um modo da gente medir isso, essa abertura da economia, o que é o grau de abertura, já vamos falar sobre isso. Mas até antes disso, vamos pensar e tentar definir como que os países interagem, né? Na verdade, as interações econômicas entre os países, elas são de 2 tipos, são do comércio internacional e das finanças internacionais. O comércio internacional nada mais é que a troca de bens e serviços nos mercados mundiais. Então, nesse modelo que a gente viu até agora, por exemplo, que a produção PIB-Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. O X menos M são, né, o X e o M são as trocas de bens e serviços com o mercado mundiais. Então, o X, exportações, como já está definido aqui no slide, são as vendas de bens e serviços para um outro país.
tudo que a gente vende para outros países, né, sai das nossas fronteiras o produto, e em troca recebe um fluxo de pagamento por esse produto, isso é uma exportação. Já a importação é o contrário, é quando você compra um bem que é produzido em outro país, e para poder usufruir desse bem, você paga, né? Então tem um fluxo monetário na direção oposta, saindo do país. Então, a exportação é o bem que sai do produto e o dinheiro da contrapartida do pagamento entra. Na importação, é o contrário. O produto entra e nós temos que fazer uma contrapartida e um pagamento desse produto. Então, tem um fluxo de moeda na outra direção. E é isso que eu estou dizendo também aqui. O comércio internacional, ele está junto com as finanças internacionais, que é um outro tipo de interação. Ou seja, a ideia de que não só bens e serviços atravessam fronteiras, mas também moeda ou dinheiro, né? Pagamentos também atravessam fronteiras. Até para financiar o comércio internacional, a gente precisa das finanças internacionais, tá? Então, daqui a pouco eu vou falar aí essa questão da moeda, né? De como que as moedas fluem entre as fronteiras. Daqui a pouquinho vamos entrar até em bastante detalhe. Mas antes disso, a gente tinha falado de economias abertas e economias fechadas. Existe um indicador importante aí que é o chamado grau de abertura. O grau de abertura, ele nada mais é do que um medidor ou um indicador da abertura da economia de um país. O grau de abertura, que eu vou chamar de GA, ele é o X mais M dividido por Y, ou seja, é a soma das exportações com as importações dividido pelo PIB, ou seja, quanto que o país produz. Então, o quanto maior o X mais M, ou seja, quanto mais eu exporto, mais eu também, quanto mais eu importo, ou seja, X grande e M grande, relativo àquilo que o país produz, estamos pensando num país em economia bastante aberta. Já uns países que têm o fluxo, o X e o M, a soma dos dois, pequeno comparado com aquilo que ele produz, é um país que tem uma economia relativamente mais fechada, tá? Então, ou seja, quanto maior esse indicador aí, maior a abertura daquela economia daquele país. Eu até trouxe uns dados para mostrar para vocês aí sobre o grau de abertura dos países. Então, aí tem uma lista de países selecionados, uns dados até que são antigos já, são de 2006, mas, enfim, mudou um pouco aí os números, certamente, porém, já dá para ter uma ideia aqui. Eu medi o PIB, as exportações, as importações deixa eu ver aqui, em quê? Em bilhões de dólares. Então, Taiwan produziu 528 bilhões de dólares em 2006. Exportou 223 e importou 200. Então, quando você soma X mais M e divide por Y, vai dar o grau de abertura, que eu também listei aqui o grau de abertura, só que em percentual, tá? Então, eu peguei o X mais M dividido por Y vezes 100%. Então, o número que está aqui, eu multipliquei por 100, para dar em porcentagem, certo? O número da formulinha do slide anterior daria 0,8 no caso de Taiwan. E multiplicando por 100 vai dar 80. Ou seja, 80%. Quando esses níveis de abertura, grau de abertura, quando o nível é próximo de 100%, ou às vezes até ultrapassa 100%, como já foi o caso de vários países em vários momentos da história, significa que ele tem uma economia bastante aberta. Ou seja, Taiwan, ele produz um certo valor, mas ele exporta bastante e importa bastante. Então, entra bastante produto e sai bastante produto. Né? Por quê? Como é que é a evidência disso? Porque ele tem um alto grau de abertura. E aí tem outras economias relativamente pequenas, mas que são importantes também, como a Coreia do Sul e o Chile, né, que também tem um alto grau de abertura. Já a Alemanha tem uma economia grande, ela tem o tamanho da economia, a Alemanha produziu em 2006 2,9 trilhões, ou seja, 2.900 bilhões vai dar 2,9 trilhões de dólares, né? Sendo que exportou 1,1 trilhão e importou quase 1 trilhão, né? 900 bilhões. E somando isso, dividido por isso, vezes 100%, vai dar 71. Então, esses primeiros países da lista aqui têm um grau de abertura alto, né? Até a China, Noruega, temos esses países aqui, e obviamente não coloquei a lista de todos os países do mundo, que esse é um negócio muito grande, mas só para vocês terem uma ideia,
Inclusive a China, né, que é um país que produz bastante, exporta e importa bastante. Ela importa vários insumos e acaba montando uma grande fábrica, né, a China, exportando quase US$ 1 trilhão naquela época, né? Hoje certamente é bem maior. Eu preciso atualizar essa tabela aqui. Aí tem uns países aí com médio grau de abertura, entre 40, 50, 30 no máximo por cento, né? Alguns países, geralmente países grandes, costumam ter um grau de abertura menor, porque eles acabam produzindo bastante para o mercado interno. Mas veja o caso da Rússia, Itália, França e Índia, todos têm um grau aí de abertura entre 30% e 50%. Né? Já países como Japão, Estados Unidos e Brasil, em 2006, eram economias um pouco mais fechadas, tá? Porque tinham um grau de abertura aí em torno de 20%, 21%, 26%. Isso não é necessariamente ruim ou bom. Significa, né, que o comércio internacional, né, o X e o M, as exportações e as importações, são relativamente menores quando você compara com o PIB. Tá? Quando somos dois e divido pelo PIB, vai dar uma porcentagem menor, tá certo? Então, olha os Estados Unidos, é um país que tem uma economia enorme, 13 trilhões naquela época. Né? Exporta somente 1 trilhão, igualzinho à Alemanha, que tem uma economia bem de 3 trilhões, né? E importa também 1,8, até que importa bastante também. Então, quando você soma esses dois, divide, multiplica por 100%, vai dar 20%. E o caso do Brasil também, esses números aqui a gente já aumentou bastante, tanto as exportações quanto as importações. E a produção que subiu proporcionalmente, eu estava vendo a última vez, o Brasil ainda tem um grau de abertura relativamente baixo, embora não 20%, 21%, hoje estamos mais em torno de 30%, 35%, tá certo? Mas isso aqui já dá para vocês terem uma ideia sobre o grau de abertura dos vários países. Uns mais abertos, outros menos abertos, mas menos aí do que 30% já é considerado bastante, economia relativamente bastante fechada. Muito bem. Comércio internacional, ele é importante e é cada vez mais importante nesse mundo globalizado. Mas por que os países comercializariam entre si? Para que perfume francês, sendo que a gente pode produzir perfume no Brasil? E, aliás, a gente produz perfume no Brasil, né? Tem a Natura, a empresa Natura, tem Boticário, tem vários outros produtores locais de perfume, né? Por que, então, que eu importaria também automóveis? Por que eu importaria vários outros produtos, né? Na verdade, existem 3 conjuntos de explicações para tentar mostrar aí por que os países, né, trocariam produtos entre si. Enfim, se eu sou mais eficiente produzindo um certo produto e me especializando na produção desse produto, isso é um motivo forte para os países comercializarem, né? Veja você, vamos pensar no Japão e no Brasil e no produto soja, tá? Soja é o tipo do produto que na produção precisa de bastante terra, muita terra a gente precisa. Então, quem faria mais sentido, quem seria mais eficiente pensando nisso para produzir soja? O Japão ou o Brasil? Bom, o Japão é uma ilha relativamente pequena, bem menor que o estado de São Paulo, bem menor, talvez, com a área do máximo do estado do Rio de Janeiro. Uma ilha pequena. E tem uma parte da ilha que é acidentada, no sentido de tem bastante pedras, pedregulhos, alta, né, altitude, e a soja requer, né, terrenos grandes e relativamente planos. Isso tem de monte no Brasil, e tem pouco na soja, no Japão, né? Então, nesse sentido, parece que seria mais eficiente se o Brasil produzisse bastante soja, eu diria até especializasse em soja, e vendesse para o resto do mundo. Aí, aqueles países que precisassem de soja, ao invés de produzir e ter que ter esse gasto, né, perder essa eficiência, olha o Japão, se tivesse que produzir soja, né, ao invés de produzir, importa, compra de um país que pode ser eficiente bastante e se especializar naquele produto. Então, essa é a ideia, né, geral. Por que os países comercializam? Eles comercializam porque, para alguns produtos, eles conseguem ser mais eficientes se especializando, né, na produção desses produtos e exportando de monte.
Mesma coisa minério, a gente tem um monte de minério no estado de Minas Gerais, no estado do Pará, entre outros estados também, mas principalmente nesses dois, e o Japão não tem, né? E a China também tem pouco. Aliás, a China também, embora seja um país grande, ela tem uma dificuldade de ter área para expor, para produzir soja. Então, o que a China faz? Compra um monte de soja do Brasil, compra um monte de minério de ferro do Brasil. Justamente por isso, o Brasil aí acaba tendo uma certa, né, eficiência. E da onde que vem essa eficiência? E aí sim que vem essas três explicações que vocês estão vendo aí no slide. Eu consigo ser mais eficiente para produzir alguma certa coisa e exportar certa coisa se eu tiver, a possibilidade de fazer custos menores, custo do trabalho, né, ou o custo do capital, custos em gerais. Essa é a teoria das vantagens comparativas. Então, se eu tenho um custo de trabalho menor, eu vou ter vantagem comparativa em produzir aquilo, vantagem comparativa nesse sentido, eu tenho uma vantagem comparando com os outros, eu tenho um custo menor. Então, não é à toa que hoje muitas fábricas, empresas que produzem produtos de manufatura, né, fábricas no mundo, produzem na China porque eles têm um custo do trabalho bastante baixo, entre outros custos, e aí você vai acabar preferindo produzir na China, de lá, né, porque o custo do trabalho é relativamente baixo, então eu produzo lá e me beneficio disso. A China tem uma vantagem comparativa nesse custo do trabalho, sendo relativamente baixo. Então, essa é uma fonte de explicação. Então, tem muita empresa, sei lá, que é empresa americana, né? Ou o iPhone. O iPhone, sabe, vocês acham que o iPhone é produzido nos Estados Unidos? Né? Na verdade, o iPhone, a maior parte dele é produzido, espalhado pelo mundo e montado na China. Estava até vendo outro dia aí, eu sou professor de economia internacional também, né? E aí eu estava mostrando para a turma sobre exatamente os custos de você produzir o iPhone e aonde que era produzido. Era concentrada a produção na China e várias das partes do iPhone vinham de vários países do mundo, tá? Então uma placa vinha do Japão, o plástico, né, a capinha vinha de um outro país, vinha do Vietnã, ou seja, vários países faziam as peças do iPhone, eram exportados para a China, então a China importava tudo isso, montava lá, porque tem uma mão de obra barata, montava na China e exportava de volta para os Estados Unidos, que é a empresa dona, né, do iPhone, a empresa que fabrica o iPhone, no caso a Apple, exportava de volta. Então a Apple, de vez de produzir nos Estados Unidos, que tinha um custo de trabalho maior, preferia fazer isso. Olha, eu compro todas as peças produzidas no mundo, monto na China e trago de volta para os Estados Unidos. De lá eu vendo para o restante do mundo, tá? Vendo para a Europa, para o próprio Japão, para a própria China, para a América do Sul, etc, etc. Então, um dos motivos pelo qual os países comercializam é porque eles têm custos menores e que acabam gerando eficiência maior, né? É a teoria das vantagens comparativas. Outra explicação é a teoria da dotação de fatores. Tá? O que acontece aqui? É aquele exemplo que eu estava dando da soja. Tem produtos que para produzi-los, você precisa muito de um determinado recurso, de um determinado insumo. Por exemplo, preciso de bastante terra, ou de bastante capital, de bastante trabalho. Então, uma coisa que é intensiva no uso de terra vai ter que ser produzido num país que tem bastante terra. Uma coisa que precisa de bastante capital vai ter que ser produzido por um país que tem bastante capital. Ou trabalho, né? Tem bastante trabalho, enfim, vou para um país que produz bastante, que usa muito trabalho para produzir aquele meu produto. Então, o exemplo é esse daí, né? A produção de soja, tá? A soja ela é intensiva no uso de terra, precisa de muita terra. Então, quem não tem terra, países pequenos, acidentados, que nem essas ilhas do Caribe e do Pacífico, ou mesmo países relativamente pequenos, Inglaterra, na Irlanda, mesmo países como Itália, não faz muito sentido você produzir soja em larga escala nesses países, não. Agora, países como o Brasil, Argentina, a Argentina também produz bastante soja e também é uma das exportadoras de soja no mundo, tá? E nesse tipo de país aí já faz sentido, então a explicação agora, ao invés de ser custos menores, é
o uso intensivo de um determinado recurso, né? No caso desse exemplo, terra. E o que mais? E também tem uma outra explicação, que é a explicação do comércio e indústria. Aqui é uma coisa bem específica, que você vê troca de exportação de produtos diferenciados. Tá? Você vê aí um país, lembra do produtos diferenciados da microeconomia? Produto que né, ele não é homogêneo, ou seja, você consegue diferenciar o seu produto dependendo do tipo de empresa que fez. Então, um carro da Volkswagen é diferente de um carro da Peugeot, mas é o mesmo produto, é o produto carro, só que são diferenciados, cada um vai ter algumas especificações um pouquinho diferente do outro. Então, aí eu posso trocar esses dois tipos de produtos dentro do que a gente chama indústria, dentro do mesmo setor. Por isso que é comércio intra-indústria, comércio dentro da indústria, dentro do setor. Então, eu troco automóvel por automóvel, avião por avião. Como assim? Então, por exemplo, um país como o Brasil troca bastante automóveis com a Argentina, não sei se vocês sabiam disso, né? Dentro do Mercosul, que é um esquema de troca de comércio internacional entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, só como exemplo, aqui são produzidos alguns carros da Fiat e outros são produzidos na Argentina, e os dois países trocam, dentro do comércio entre indústrias, produtos diferenciados, que não são exatamente iguais. Ou então, aviões, tá? O Brasil produz esses aviões interregionais, que são os aviões menores para voos de menor duração, que vão para público menor, 100, 120, 150 passageiros, né? Troca com os Estados Unidos, com a Europa, por aviões maiores, que são aqueles aviões de voos de longa escala, né? Enfim, esses voos, aviões que cabem aí 500, 600 pessoas, que fazem, sei lá, voos de 10 horas, 12, 20 horas. Então, é essa outra explicação também, tá? A gente pode trocar produtos se os meus produtos, se nós estamos trocando produtos diferenciados, tá bom? É lógico que o Brasil não vai pegar soja e exportar para a Argentina, ou a Argentina exportar soja para o Brasil. Por quê? Porque a soja ela é homogênea, ela não é diferenciada. Lembra do produto homogêneo? Né, que ele tem as mesmas características para todos os produtores. Então, eu não vou trocar produtos homogêneos dentro dessa ideia, que eu vou trocar produtos diferenciados. Então, a Audi, olha que interessante, o Brasil produz Audi A3 e exporta algum dos Audis. E, compensação, ele importa o Audi A4, o Audi A6, o Audi A8 da Alemanha, né, da produção lá na Europa. Então, é bem exatamente essa ideia. O Audi A3 não é igual ao Audi A4, nem igual ao A6, são automóveis, mas são diferentes, né? Então, eu troco produtos diferenciados, é uma outra explicação, a teoria do comércio e da indústria. Então, é isso, vários motivos pelos quais os países se engajam no comércio internacional e, como eu disse antes, cada vez mais, né, à medida que a globalização vai se aprofundando, tá? Muito bem, agora eu vou falar um pouco sobre a parte de fluxo de finanças internacionais, tá certo? Tudo que entra e sai de um país para o pagamento desses produtos, para o pagamento do comércio internacional. Na verdade, esses fluxos podem ser de produtos, como exportação e importação de produtos ou até de serviços, mas também, e aí entra os pagamentos do comércio, né? No caso da exportação, entra um dinheiro daquilo que você exportou. No caso da importação, sai um dinheiro daquilo que você importou, né? Que eu estou pagando para importar um perfume francês. Eu estou ganhando dinheiro para exportar um automóvel ou a soja que vai para a China. Então, e esse bando de moeda que entra e sai, o que eu faço com isso? Eu tento registrar todas as transações numa coisa chamada balanço de pagamento. O balanço de pagamento nada mais é do que isso, um registro de tudo que entra e tudo que sai de dinheiro pela fronteira de um país num determinado momento. Então, o balanço de pagamentos de 2020 mostra aí mês a mês, dia a dia, né? Quanto que está entrando e quanto que está saindo do país, em termos de moeda, trocando com o resto do mundo. Então, cada país vai ter o seu balanço de pagamento, certo?
Então, o Brasil anota aí tudo que a gente exporta, tudo que a gente importa, e as outras contas. Eu falei da exportação e importação, mas essas não são as únicas contas que entram dinheiro. Então, eu vou explicar para vocês agora, relativamente em detalhe, o balanço de pagamentos, que é esse registro de transação de tudo que entra de moeda e tudo que sai de moeda num determinado período de tempo. Beleza. Existem duas grandes contas nesse balanço de pagamento. Tá? Existe a conta corrente e a conta de capital e financeira. A conta corrente, então, são duas grandes contas. A conta corrente mede tudo que entra de fluxo de produto e de renda. Tá certo? Fluxo de produto e de renda. Enquanto o fluxo de capital e financeiro, ou melhor, a conta de capital e financeiro, inclui os fluxos financeiros de investimento, né, por exemplo, de empréstimo, que um país tem com o resto do mundo. Então, ó, lembra, duas partes. Conta corrente, capital e financeiro. Conta corrente, produto, renda. Financeira, fluxo de finanças. Como assim? Então, agora que a gente vai ver em detalhe cada uma dessas duas grandes contas. A conta corrente, que é fluxo de produto de renda, e a de capital financeira, que é fluxo financeiro. Vamos ver primeiro a conta corrente. Tá? A conta corrente, que é tudo que entra de produto de renda, tem, por sua vez, 4 subcontas. Certo? Lembrando que a gente está tentando marcar aqui tudo que entra e tudo que sai de um país em um determinado momento. Então, quais são essas 4 subcontas da conta corrente? Bom, em primeiro lugar, a balança comercial, que é, como o nome já diz, comércio. Então, todos o que entra e sai de comércio internacional, exportações e importações de bens. Nesse outro, segunda conta, balança de serviços, é tudo que entra de exportação e de importação de serviços, tá bom? Então, olha, duas contas. Uma são os bens, que são os produtos tangíveis. E na outra são os serviços, que são os produtos intangíveis. Vocês já sabem disso. Então, exportação e importação de bens, exportação e importação de serviços. Tá, vamos lá, bens. Exportação, automóvel, soja, celular, tudo que é coisa, produto tangível entra aqui. Se for exportação, sinal positivo. Sinal positivo. Se for importação, sinal negativo. Por quê? Porque a exportação, embora o produto saia do país, entra dinheiro, porque é o pagamento da exportação. Tá? Então, é por isso que é um número positivo, porque toda exportação tem a ver com um número de positivo, uma entrada de capital no país, certo? Entrada de dinheiro. Já as importações são negativas no balanço de pagamento, porque é dinheiro saindo. Então, você que está trazendo perfume francês, o seu dinheiro está saindo de algum modo para pagar aquele francês que produziu lá o seu produto, lá, não, o perfume lá fora. Tá certo? E a mesma coisa com serviços, tá? A gente pensa aqui em serviços que tem de vários tipos, tá certo? Tem serviços financeiros, de consultoria, tem serviços de né, vários tipos de serviços, só que tem também, esses são os 4 maiores contas de serviços, são os serviços de transporte, serviço de viagem, de seguro e de serviços de governo. Tá? Então, por exemplo, serviço de transporte é avião, navio, mesmo automóvel, ônibus e trem, quando atravessam fronteiras. Então, esses serviços, se o pagamento do serviço, se o dinheiro sai, é uma importação, eu estou recebendo o serviço e pagando. Se eu estou fornecendo o serviço para outra pessoa e recebo um pagamento, então é um número positivo que entra. Tá? Viagem é a mesma coisa. Brasileiro que vai para o exterior, ele vai, né? E o dinheiro também vai junto com ele, só que o dinheiro fica lá fora. Então, é um valor negativo, é uma saída de dinheiro. Já uma viagem de um gringo que vem para o Rio de Janeiro passar o carnaval, é um valor positivo, uma entrada de dinheiro. Por quê? Porque ele está vindo aqui passar o carnaval e gasta o dinheiro, então o dinheiro dele fica aqui. Tá? Seguros de viagem, quando eu compro, mesma coisa. Se eu compro o seguro, eu tenho que pagar, então o dinheiro sai. Se eu contratei o seguro de uma empresa internacional,
E o contrário ocorre quando alguém lá de fora contrata o nosso seguro. E o governo também, se tem serviço de governo aí, que eles têm entre eles, os governos, se entra dinheiro positivo, se sai dinheiro negativo, tá bom? Então, eu falei junto dessas duas contas, comércio e serviço. Tá? Balanço de renda, o que é isso? Renda, vocês sabem muito bem o que é renda, é tudo que vocês recebem de dinheiro por algum serviço, alguma coisa que você faz, né? Então, por exemplo, salário. Então, se o salário é feito por, se você trabalha em uma empresa brasileira, então o salário não vai entrar aqui. Por quê? Porque ele é gerado no Brasil e gasto no próprio Brasil. Lembra que o balanço de pagamentos é só trocas com o exterior? Então, se uma empresa me paga o salário, uma empresa, o dinheiro vem de fora e entra, aí sim, salário vai ser entrar na balança de rendas. E o contrário é quando você paga, né? Quando você paga o salário de alguém lá fora, sai a renda, fica negativo. Tudo bem, até aí tudo bem. Agora, o que entra mesmo nesse balanço de rendas, a maior parte, é quando você faz algum tipo de investimento no exterior e recebe por esse investimento, ou o contrário, quando um estrangeiro faz um investimento aqui no Brasil e depois ele recebe uma renda por conta disso. Investimento, eu vou falar daqui a pouquíssimo, porque os investimentos ele entra na conta de capital financeira, que é a segunda grande conta, no próximo slide. Tá? A renda é isso. Tudo que eu investi, gente, por exemplo, comprei alguma coisa lá fora, a bolsa, comprei ações, ou comprei um título de governo, ou recebo lucro de uma empresa, tudo isso aqui entra na conta de renda. Por que na conta de renda? Porque essas coisas, renda, o que é renda? Renda é quando eu recebo um retorno de uma coisa que eu invisto, tá? Então, a conta de rendas entra também na conta corrente. É o terceiro componente da conta corrente, tá bom? Não é investimento, não confunda investimento com a renda do investimento. Investimento vai entrar no próximo slide. A renda é o retorno do investimento. Isso entra aqui nessa parte, sim. Certo? Bom, e a transferência unilateral? Como o nome diz, é unilateral, vai de uma ponta para outra, não é bilateral, né? Ela não vai e volta. É unilateral significa que é uma transferência que um país dá para o outro por algum motivo, sem cobrar pagamento. Então, uma doação internacional, ela é exatamente isso. Sabe, o país da África, ou mesmo uma região mais pobre do Brasil, quando recebe, por exemplo, um dinheiro para investir numa favela ou para investir numa diminuição de uma situação social, né? É uma doação internacional, o dinheiro entra e não requer pagamento de volta, ao contrário dos outros pontos anteriores, né? A transferência unilateral é isso, uma doação. Se a doação for entrada de dinheiro, positiva. Se for o brasileiro doando para alguém na África, por exemplo, aí é uma saída de dinheiro, portanto, é um valor negativo no balanço de pagamentos. E o que é remessa de imigrante? A gente conhece a história de um monte de brasileiros que migraram para o exterior, por exemplo. Tá? Então, tem uns colegas lá que trabalham em Boston, moram em Boston, e às vezes, tem brasileiro que faz isso, muitos fazem isso, imigrantes. Vão lá, trabalham lá fora e ficam mandando dinheiro para o Brasil de volta, mandando dinheiro para casa, de maneira unilateral. Só manda, não recebe nada em volta. Então, remessa de dinheiro de imigrante de um país para o outro país é uma remessa e é uma transferência unilateral. Então, é isso. Assim como tem brasileiro que manda remessa de Boston para cá, ou da Inglaterra para cá, sei lá, e essa é uma entrada positiva, tem haitianos que trabalham no Brasil e que mandam dinheiro para a família lá no Haiti. Isso acontece bastante. Então, aí vai ser uma remessa, vai ser uma saída, portanto, um fluxo negativo no balanço de pagamentos. Tá bom? Então, ó, conta corrente, balança comercial, balança de serviços, balança de renda e transferência unilateral. São essas 4 grandes contas que somam, vão dar todo esse fluxo de produto e de renda de um país. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte de finanças, ou conta financeira e capital. Tá? Possui 4 componentes. Então, aí que eu falei sobre investimentos. O que é um investimento?
Investimento é quando eu pego uma quantidade de dinheiro, coloco numa coisa e espero um retorno desse investimento. Então, quando isso é feito para o exterior, ou seja, eu invisto no exterior ou algum estrangeiro investe no meu país, vai entrar numa dessas categorias aqui, tá? No investimento direto externo, no investimento em carteira, outros investimentos ou derivativos. Bom, vamos falar do investimento direto externo. Primeiro, o investimento direto externo, o que o diferencia é que ele se trata dos investimentos para que entram num certo país com o objetivo de aumentar a produção daquele país. Então, por exemplo, vamos pensar na Volkswagen montou uma fábrica perto de Curitiba em 1999 para produzir o Golf e o Audi A3 na época. A Audi do grupo Volkswagen, né? Então, mesma empresa, mesmo grupo. Então, aquela fábrica lá era para produzir esses dois automóveis. O que a Volkswagen fez? Mandou um fluxo de dinheiro para o Brasil para a construção daquela fábrica, certo? Que, depois de pronta, começou a produzir automóveis no estado do Paraná, numa cidade ali pertinho de Curitiba, que chama São José dos Pinhais. Então, o que é esse fluxo de dinheiro que teve lá antes de 99? Sei lá, acho que foi em 97, provavelmente. É um fluxo de investimento direto externo. Tá? Então, nesse caso, é uma entrada, então é um valor positivo. Ou seja, quando o Brasil recebe, do ponto de vista do balanço de pagamentos do Brasil, quando o Brasil recebe um investimento direto externo, é um valor positivo, é uma entrada, tá certo? Uma entrada de ativo financeiro, então é o investimento direto externo. E quando o Brasil, uma empresa brasileira, compra ou investe no exterior? Aí vai ser um valor negativo. Por exemplo, em 2006, a Vale comprou uma empresa canadense que chama International Nickel Corporation, ou INCO. Vale comprou a INCO, pagou sei lá quantos bilhões, e aí foi uma saída de ID, né? Foi uma saída, por quê? Porque a Vale estava comprando aquela fábrica lá no exterior, certo? Então, quando o estrangeiro investe aqui, né, do zero, né, ou seja, manda o dinheiro, ou então compra alguma empresa, é um fluxo positivo de ID. E quando uma empresa brasileira compra ou faz uma nova fábrica no exterior, é um fluxo negativo, porque está saindo dinheiro, certo? Um outro exemplo foi quando o Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, foi privatizado. Em 2000, o Banco Santander da Espanha comprou o Banespa. Tá? Então, no balanço de pagamento de 2000, o que aconteceu? Entrou, acho que foi 1 bilhão, perto de 1 bilhão de reais na época, ou 1 bilhão de dólares, que era próximo mais ou menos na época. 1 bilhão de dólares entrou no nosso pagamento na conta de investimento direto externo, quando o Banespa comprou quando o Banespa foi comprado pelo Banco Santander espanhol. Bom, antes de continuar, deixa eu fazer uma ligação entre isso daqui e o slide anterior. Quando entra um dinheiro de investimento direto externo, entra nessa conta aqui do balanço de pagamentos, na conta financeira. Tá? Agora, e entra no balanço de pagamentos do ano no qual o dinheiro entrou. Então, sei lá, no ano 2000, entrou 1 bilhão no nosso balanço de pagamentos aqui. Por quê? Porque o Banco Santander comprou o Banespa. Perfeito. Só que é o seguinte, nos anos seguintes, 2001, 2002, 2003, o banco foi funcionando no Brasil. Lembra que ele é um banco espanhol? Então, por ser um banco espanhol atuando no Brasil, ele tem direito a remeter lucros para o exterior nos anos seguintes. Então, uma parte do lucro, não todo o lucro necessariamente, né? Geralmente manda uma parte do lucro. No ano 2001, eles mandaram, sei lá, vamos supor que o lucro foi 100 milhões de dólares, mandaram 50, só chutando, mandaram 50 milhões de dólares para a Espanha. Onde que entra essa remessa de lucro no balanço de pagamentos? Não entra aqui, mas sim, volta um slide, entra aqui
no balanço de rendas. E é isso que eu estava tentando dizer para vocês sobre renda, balança de rendas. O que, que vai aqui? Tudo que é renda, tudo que eu recebo de investimento. Então, no caso, o que, que o banco fez? Investiu em 2000, investimento direto externo. Tá. Nos anos seguintes, ele começou a mandar lucros para o exterior. Então, o que, que vai acontecer com aqueles 50 milhões de dólares? Eu vou marcar no BP, balanço de pagamentos, no BP de 2001, vou marcar menos 50 aqui. Aí, no ano seguinte, 2002, de novo o Banespa mandou, o Santander mandou mais 100 agora. O que, que acontece? BP de 2002 vai sair 100 milhões aqui na conta de lucro. Ou seja, o ID é uma vez só, é quando entra o investimento direto externo, ou sai. E aqui é, né, nos anos seguintes, quando você vai recebendo lucro. Mesma coisa, o exemplo da Vale. A Vale não comprou a Vale Inco em 2006? Sim. Saiu daqui dessa conta, sei lá, 6 bilhões de dólares no ano 2006. No ano 2007, o que aconteceu? A Vale operou lá no Canadá, começou a receber, ganhar lucro, vender os produtos dela, lá, os minérios, o níquel, e aí ela começou a ganhar lucro disso, desse investimento que ela fez no exterior. Aí o que ela fez em 2007? Em 2007 ela foi na conta de rendas e mandou 100 milhões de dólares para o Brasil. Aí entrou positivo 100 na conta de lucro aqui. Tá certo? Então é isso, essa é a diferença entre a conta de investimento, né, naquela segunda parte que a gente ainda está vendo, para essa coisa da renda. A balança de rendas é o retorno do investimento. Agora, o investimento em si vai aqui na conta financeira. Tá? Então, ID é isso, uma conta muito importante da nossa conta financeira e de capital. E o que é investimento em carteira? Bom, enquanto o ID, ou investimento direto externo, é coisas para longo prazo, ou seja, investimento para compra de ativos que vai aumentar a produção, portanto, é longo prazo, né? Ou seja, Volkswagen investe aí 1 bilhão, mas não vai vender a fábrica no ano seguinte, né? Ela investe para ficar 30, 40, 50, 100, 200 anos num país, né? Então é de coisa de longo prazo. Já que investimento em carteira é coisa de curto prazo. São fluxos financeiros para comprar não ativos de produção, como no caso do ID, mas para comprar ativos financeiros, seja de renda variável ou de renda fixa. Vocês lembram do capítulo 10, né? Renda variável, coisas como ações, fundos, etc. Renda fixa, são títulos de governo, como ou títulos de empresa, né, que pagam aí alguma coisa. Então, aqui, se eu compro alguma ação na Bolsa de Nova York, né, sai dinheiro aqui e vai para Nova York. Ou se um americano vem aqui e compra ações da Petrobras, entra o dinheiro nessa carteira de investimentos aqui. Certo? Mesma coisa com título de governo. Se eu comprar lá fora, sai dinheiro, um valor negativo. Ou se algum estrangeiro comprar aqui do nosso governo, é um fluxo positivo, entra dinheiro. Beleza? Então, um outro ponto. Assim como investimento em carteira, assim como o ID, tem o lucro do ID aqui, no balanço de rendas, a mesma coisa acontece com investimento em carteira. Lucros que eu emita desses investimentos em carteira vão entrar aqui na balança de rendas. Ou seja, é como se aqui fosse o investimento principal. O investimento principal de ID, de investimento em carteira, vão nas contas de investimento, enquanto os seus lucros, dividendos, juros vão todos na balança de renda. Certo? Bom, 2, né? ID, investimento em carteira, 1, 2, 3. Outros investimentos. Né? Ou seja, fora investimento em ativo de produção e de mercado financeiro, a gente tem também empréstimos de banco. Bancos também emprestam internacionalmente. Então, às vezes a taxa de juros é até mais barata lá fora. O banco aqui no Brasil faz bastante disso, viu? Vocês aí que trabalham, fazem estágio no Bradesco, no Itaú, talvez já saibam que esses dois bancos captam dinheiro no exterior. Como assim? Então, o Bradesco pega dinheiro emprestado do Deutsche Bank, na Alemanha, uma taxa de juros baixa, e pega esse dinheiro e traz para o Brasil para emprestar para as pessoas aqui no Brasil, para as empresas aqui no Brasil.
certo? Eles fazem muito isso. Então, o crédito bancário também tem uma conta que você entra aqui, ó, empréstimos, amortizações de empréstimos, também aqui é a conta. E empréstimo, não só de empresa, mas empréstimo de governo também. Às vezes, o governo brasileiro pede emprestado lá fora para a FMI ou para algum banco uma determinada quantia, entra aqui nos outros investimentos. Tá? Então, essas três principais contas da conta financeira e de capital. Faltou falar dos derivativos financeiros, eu vou, na verdade, mencionar em um passant, rapidinho, que, aliás, isso aqui nem estava no balanço de pagamentos até 2001. Essa conta foi criada na reforma do Sistema Mundial de Balanço de Pagamentos, criar essa conta aí de derivativos financeiros, para colocar os fluxos de derivativos, que estavam cada vez mais crescendo no mundo. E o que é um derivativo? Eu vou explicar mais ou menos rápido, mas é uma ideia, a ideia, né, isso vocês podem ver em finanças depois, numa disciplina de finanças com mais calma, mas a ideia do derivativo é que é um investimento derivado de outro investimento. Então, vocês lembram que tem ações da Vale, vocês lembram que tem moeda, câmbio, que eu posso comprar dólar ou vender, né, ou comprar euro, sei lá. O derivativo da ação é um título, um papel, não é a ação em si, mas um papelzinho que me dá direito de comprar a ação caso ela atinja um determinado valor, certo? Então, o derivativo de ação da Vale ou da Petrobras se chama opção. Eu compro esse papelzinho e pago, sei lá, R$ 1 ou 20 centavos, dependendo do preço que tiver no mercado na época. Isso me dá direito de comprar ou não, olha só, ela dá direito de comprar, ela não é a ação. Ela dá direito de comprar ação por um determinado preço. Por que isso é bom, esse derivativo? Porque ele congela a variação. Lembra que a ação pode subir o preço, mas também pode cair o preço? O interessante do derivativo de ação, que se chama opção, é que se eu comprá-lo, quando ele vencer, depois de um mês, depois de 2 meses, depende do derivativo, quando ele vencer, ele vai falar assim, ó, tá aqui, você tem direito a comprar Vale R$ 40. Você pagou R$ 1 por isso, lá atrás. Aí, justo no dia que venceu, a ação da Vale está R$ 50. Você vai comprar, você vai usar esse derivativo ou você vai jogar ele no lixo? Nesse caso, eu vou usar. Por quê? Porque ele está me dando o direito de comprar R$ 40, sendo que o preço no mercado da ação está 50. Aí, o que eu vou fazer? Vou lá, compro a ação a R$ 40, e como ela está vendendo, o valor dela é 50, eu vou lá e vendo por 50 e embolso esses R$ 10 de diferença. Por outro lado, se o preço da Vale caiu para 30 e eu tenho direito a comprar a 40, o que vai acontecer no dia que vencer o derivativo? Bom, eu vou chegar e falar, bom, eu posso comprar 40 por esse papelzinho aqui, só que o preço está 30. Está muito mais barato, então não compensa comprar 40. O que eu faço? Rasgo o meu papel e jogo fora. Enfim, derivativo financeiro, dei um exemplo só. Derivativo de ação, que se chama opção. Mas tem derivativo de moeda, tem derivativo de commodities aí, que nem boi, ouro, né? Café, enfim, tem uma série de coisas. E como isso aqui está crescendo cada vez mais, os países cada vez mais estão vendendo, exportando derivativos, ele entrou no balanço de pagamentos, mas ainda a conta é relativamente pequena comparado com esses outros três. Beleza? Então, faltou falar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei conta corrente ou transações correntes, que é a mesma coisa? E conta financeira e de capital? Onde foi parar a conta de capital? Porque a conta corrente está aqui os 4 componentes. A conta financeira está aqui os 4 componentes, né? Que a gente já viu. E o que é esse raio de conta de capital? Bom, conta de capital faz parte da conta financeira, mas é uma invenção também de 2001, quando mudaram o balanço de pagamentos, inventaram o seguinte, putz, tem umas coisas aí que estavam ficando fora do balanço de pagamentos, não sei onde pôr. Onde que eu vou colocar? Tive uma ideia, vamos criar uma conta nova, que vai se chamar conta de capital, essa continha pequenininha aqui, pequenininha porque o tamanho dela, comparado com as outras, é pequeno.
e ela só tem duas coisas: transferência unilateral de patrimônio e bens não financeiros intangíveis. Como assim? Bom, primeira coisa, não confunda com as transferências unilaterais, que vocês já sabem que é doação e remessa de migrantes, remessas e doações. O que é isso aqui, então? Transferência unilateral de patrimônio. É quando alguém doa, não essas coisas outras aqui, mas doa patrimônio. Então, por exemplo, eu tenho uma casa no Lago de Como, na Itália. E aí eu resolvi doar essa casa para um de vocês aí, ou para alguém da família. Essa doação é uma transferência unilateral de patrimônio, certo? Então, é uma coisa aí pequena, certamente existem poucas transferências, mas está aí, faz parte da conta de capital. E, além disso, isso aqui já é uma coisa que está crescendo mais, que são os bens não financeiros intangíveis. Bom, primeiro, o que é um bem intangível? É um bem que não dá para pegar, como vocês já sabem, só que não financeiro. Então, coisas do tipo propriedade intelectual, patente das coisas, são coisas que têm valor. São intangíveis, não dá para pegar a patente, né? Não dá para pegar, tocar na patente ou na, nesses outros produtos. Qual era o exemplo que eu tinha dado mesmo? Bom, patentes, e as patentes são bens não financeiros intangíveis. E como tem cada vez... é propriedade intelectual. Então, eu invento alguma coisa e tenho a propriedade intelectual daquilo, certo? Eu inventei sei lá, uma música, aquela música lá, sei lá, de um certo país, para vender nos outros países, eu tenho a propriedade intelectual daquela música lá. Então, eu vendo como um bem não financeiro intangível. Então, essas coisas também entram nessa conta de capital. Então, percebe que, na verdade, essa conta de capital, eu não sei porque puseram separado, mas na verdade poderia ser um E, né? Fazer parte da conta financeira. Mas, enfim, existem duas grandes contas. A conta corrente, que tem essas quatro, e a conta financeira e de capital, que são essas outras cinco, vai, ABCD e mais isso aqui. Entendeu? Duas grandes contas. Tendo isso em mente, conta corrente, conta de financeira e de capital, ainda tem mais uma coisinha que eu queria falar para vocês, que imagina você contabilizar isso no mundo inteiro. Como é difícil, né? Como que dá uns erros. Coisas que você não consegue marcar ou contabilizar. Isso daí vai para uma conta chamada erros e omissões, que é pequena, tá? Mas o ponto é que, somando tudo isso aqui, vai dar o resultado do balanço de pagamentos, tá certo? Então, soma tudo que entrou na conta corrente, tudo que entrou na conta financeira, esse pouquinho da conta de capital e esse pouquinho dos erros. Soma tudo isso. Vai dar o resultado do balanço de pagamentos. Como que pode ser esse resultado? Bom, lembra que tudo que era positivo, tudo que entrava eu marcava como positivo e tudo que saía eu marcava como negativo? Então, marcar como positivo significa que está entrando uma moeda no meu balanço de pagamentos. E o negativo significa que está saindo. E no geral, quando somar tudo, 31 de dezembro de 2020, fechou o balanço de pagamentos. Né? Que nem, enfim, que nem um fechamento, né, de balanço de empresa. Fechar o resultado do balanço de pagamentos. Pode acontecer três coisas. Esse balanço ser positivo, ou seja, entrou mais do que saiu. O balanço ser negativo, ou seja, saiu mais do que entrou. Ou o balanço ser exatamente igual a zero. Ou seja, saídas e entradas são iguaizinhas. Difícil acontecer isso, mas pode acontecer, né? Beleza. Esse é o resultado do balanço de pagamentos em um determinado período. Isso vai ser igual ao que a gente chama de variação das reservas. Por quê? Porque pensa vocês, olha, 2000. Entrou o dinheiro daquele banco. Saiu o dinheiro de uma outra compra. Entradas e saídas, entradas e saídas, entradas e saídas. No global, vamos supor que deu um valor positivo de 1 bilhão de dólares.
que quer dizer isso? Significa que, comparando o 1º de janeiro com 31 de dezembro, eu estou com 1 bilhão a mais de dólares dentro do país. Ou seja, eu tive uma variação positiva da que a gente chama de reservas, que reservas é como se fosse uma piscina de moeda estrangeira, de moeda guardada ali, né? Então, uma espécie de piscina significa que naquela minha piscina de dinheiro entrou 1 bilhão a mais do que saiu. Podia ter acontecido o contrário, né? Podia ser que o resultado do BP, balanço de pagamentos, fosse negativo. Isso significa que as minhas reservas ficaram, a variação foi negativa, tá? Ou seja, saiu 1 bilhão de dólares, comparado 1º de janeiro com 31 de dezembro. Pode acontecer isso. Então, o BP pode ser positivo, negativo ou até zero, né? Então, a gente gostaria, segundo a identidade fundamental do BP, que ele fosse zero, que a soma de todas... soma de todas as contas mais a variação de reservas é zero. Sim, por quê? Porque aqui vamos supor que aqui deu positivo e essa deu negativo. Aqui deu 2 bilhões positivo e aqui deu 1 bilhão negativo. Isso significa que a variação das reservas é 1 bilhão positiva, então teria que somar, teria que dar igual a soma de tudo. Tá certo? Então, aqui eu repito o que eu falei há uns minutos atrás. O que é o tal do resultado do balanço de pagamento? É a conta final, é a soma final de conta corrente com conta de capital financeiro e mais os errinhos e omissões, caso existam. Se o resultado for positivo, entrou reservas cambiais no país. Se o resultado for negativo, saiu reservas cambiais do país. Tá? Vamos mostrar um exemplo, né, de tudo isso aqui, talvez fique mais claro. E eu também vou... Aqui, 2007 a 2011, deixa eu ver quantos slides tem. Tem 3 slides, tá? Tem 3 slides. O que eu estou fazendo aqui? Dentro desses 5 anos, mostrando para vocês como foi o balanço de pagamentos do Brasil com o resto, né, o balanço de pagamentos de cada ano desses daqui no Brasil. Lembrando que tem a conta corrente, que também se chama transações correntes, tem a conta de capital e financeira, que termina aqui, aí tem o erros e omissões, um errinho pequeno, e aí o resultado do balanço de pagamentos, que é a soma de tudo. Então, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada pelo menos num ano, e aí os outros anos, aí depois vocês olham com calma, mas dá uma olhada aqui, ó, balança comercial. Lembra da primeira conta? Balança de serviços, balança de rendas. Aqui, o cidadão que fez isso aqui juntou o balanço de serviços com o balanço de renda. Botou os serviços aqui e botou as de renda aqui. E qual que era a quarta conta? Transferências unilaterais. Então, somando essas 4 contas aqui, gente, vai dar conta corrente ou transações correntes. Então, vamos lá. Comércio de bens. Em 2007, nós exportamos 160 e nós importamos 120. Estão vendo que deu negativo menos 120? Por quê? Porque uma importação de bem é saída de dinheiro. 160 menos 120 vai dar 40, positivo. Tudo isso aqui está em bilhões está em 40 mil milhões, está tudo em milhões de reais. Então, 40 mil significa 40 bilhões. Esses 40 bi é o resultado do 160 menos 120. Então, quer dizer que nossa balança comercial foi positiva nesse ano. Aí eu posso comparar com os outros anos aqui, ó. 24, 25, 20, 29, ela sempre foi positiva, por sorte, aí durante esse período. Beleza. Tá. E o balança de serviços? Balança de serviços está aqui, ó. Então, o que quer dizer esses menos 42 aqui? O menos 42 é a soma dos menos 13 dos serviços com o menos 29 de renda. Opa, me explica. Menos 13 de balanço de serviços? Isso significa que o dinheiro que entrou de serviços, 23 bi, foi menor do que o que saiu de serviços, foi 37 bi. Então, deu menos 13. E nas rendas? Mesma coisa. Os investimentos dos brasileiros no exterior renderam para eles 11 bi.
Mas os investimentos dos estrangeiros no Brasil renderam para eles 40 bi. 11 menos 40, menos 29. Somando menos 29 com menos 23, vai dar menos 42 aqui. Então, essas duas contas são deficitárias. Se vocês olharem os próximos anos, estão bem negativo. Aí, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que na economia brasileira hoje, sai mais do que entra serviços e rendas, né? E as transferências unilaterais é um valor comparado com os outros pequeno, dá uma olhada aí, ó. 4 bi, 4,2 bi, 3,3, 2,9. Então, não é grande coisa, não, né, em termos de tamanho. Agora, somando 1, 2, 3 e 4, vai dar 1,5 bi. Vamos ver os outros anos. Menos 28, menos 24, menos 47, menos 52. Gente, a conta corrente do Brasil está negativa. Por quê? Porque, apesar das exportações de bens e serviços, sai muito na balança de serviço e na balança de renda. Sai muito. Tá? E aqui ainda deu um pouquinho positivo, mas olha os outros anos. Tá? Isso é preocupante porque se tivesse que durar sempre. Porque lembra que a variação das reservas ela é uma piscina, não é? Então, se é um número negativo, significa que saiu mais do que entrou. Uma piscina, ela pode diminuir num ano, mas ela não pode diminuir para sempre, né? Senão, daqui a pouco a piscina está vazia. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos falar sobre isso. A conta corrente é uma parte. Lembra que são duas partes? Conta de capital e a conta financeira e de capital? Então, vamos ver a conta financeira e de capital para ver se compensa esse valor aqui. Vamos ver. Quanto capital financeiro? Já tem um número final aqui em cima, soma de tudo que está aqui embaixo. Olha lá que beleza. 89 bi. 29 no ano da crise. 71 bi. 99, 112 bi. Tá? Aí, quando eu somo isso aqui com, no resultado final, com a conta corrente, vai dar um número positivo. Então, eu já estou me antecipando, mas daqui a pouco eu vou ver um por um aqui. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que o valor da conta capital financeira, como ele é positivo e grande, ele meio que compensa esses números negativos aqui da conta corrente. Tá? Duas contas. Conta corrente está dando negativo. Conta de capital está dando positivo e mais positivo do que a conta corrente. De modo que quando você soma, olha o que acontece. Resultado do balanço, 87 positivo, 2,9 positivo, 46 positivo, 49 positivo, 58 positivo. Ou seja, a piscina do Brasil, em 2007, subiu 87 bilhões de nível. Subiu 2,9 em 2008. Subiu 46 em 2009. Subiu 49, subiu 58. Vamos olhar em detalhe agora a conta de capital financeira. Por que ela está tão positiva desse jeito? Né? Deus do céu. Vamos ver por quê. Bom, a conta de capital, o que era mesmo? Aqueles negócios das transferências de patrimônio unilateral e os bens não financeiros intangíveis. É muito pequeno, tá? É muito pequeno aqui, ó. Aqui deu 1 bilhão comparado com 29, que deu também 1 comparado com 71. É um número muito pequeno. Então, vamos ver as outras. A conta financeira, ela é composta de ID, investimento em carteira, outros investimentos e o derivativo, que está aqui. Calma aí, então. Aí tem outros investimentos aqui também, ó. Outros investimentos. Então, vamos lá. Investimento direto externo, 27, 24, 36, 36, 67. Positivo. Ou seja, os estrangeiros estão investindo 27 bilhões, 24, 36, 36, 67 a cada ano para fazer o quê? Aumentar o patrimônio, de aumentar os investimentos no Brasil. Então, esse período aí foi um período que teve realmente bastante investimento direto externo e
recebemos bastante dólares, mais do que a perda naquela outra grande conta. E investimento em carteira? Olha que beleza, 48 bi. Isso significa que os nossos mercados financeiros, né, receberam 48 bi a mais do que saiu do país. Aqui foi só 1,1, porque 2008 foi um ano de crise no mercado financeiro mundial. Depois recuperou o mercado financeiro, voltou para 50 bilhões, 63,35. Tá? Que mais? Na outra página, os derivativos são um valorzinho pequeno. Isso aqui é dinheiro de pinga. Claro que esse dinheiro de pinga eu queria na minha carteira, né? Mas para banco, para balanço de pagamentos, é um número pequeno. E outros investimentos, 13, 2, menos 16, menos 1, 7. Comparado com o que a gente viu de ID, de investimento em portfólio, né, investimento em carteira, também o investimento em banco até que está pequeno. Tá? Eu vou dizer para vocês uma coisa, nos anos 80 e 90, na crise financeira, esses números aqui eram maiores, porque com a época da inflação, os países não investiam muito no Brasil. Então, o único jeito de conseguir dinheiro para balancear as contas era pegar emprestado com o banco. Erros de omissões. Também dinheiro de pinga. Somando tudo, resultado do balanço. O que é o resultado do balanço mesmo? É a soma da conta corrente com a conta de capital e financeira e com os erros de omissões. Então, o nosso resultado final, vejam vocês mesmos, com seus próprios olhos, que a nossa piscina de variação de reservas aumentou 87 bi nesse ano, só 2,9 em 2008, de novo por causa da crise financeira mundial, 46 bi, 49, 608. Então, o que acontece? Chega nesse período, final de 2011, o Brasil está com 300 bilhões de dólares acumulado na piscina de reservas, né, que é um valor que o Brasil nunca tinha obtido antes. Hoje em dia, o nosso balanço de pagamentos está um pouco pior que isso daí, porque, enfim, o último dado é 2011, né? Mas ainda está relativamente tranquilo, porque a gente tem essa piscina de perto de 300 bilhões ainda, tá certo? Então, aqui nesse slide aqui, eu estou resumindo um pouco toda essa discussão que a gente teve, dá uma olhada com calma depois, mas eu quero passar já direto para a discussão da taxa de câmbio, que ainda tem bastante coisa para falar para vocês hoje. Então, muito bem. O Brasil, a moeda é real. Os Estados Unidos, a moeda é dólar. Então, por que eles, quando eu exporto uma coisa para eles, por que eles receberiam os reais como pagamento meu, sendo que eles não usam real, eles usam dólar? Então, aí que entra a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é o preço de uma moeda de um país em relação à moeda do outro, certo? O valor, quanto que vale um dólar aqui em termos de reais. E olha que bonitinho, eu coloquei $1, R$ 2. Perdeu, né? Hoje em dia, o dólar está 5,60. Hoje estava 5,65, a última vez que eu vi antes de começar essa aula aqui. Então, mas enfim, na época era só R$ 2 eu pagava por $1. Então, é a taxa de câmbio, preço do dinheiro de um país com relação ao outro. Se $1 é R$ 2, vocês concordam que R$ 1 é 50 centavos? Concordo ou não? Tá? É isso, eu posso fazer o preço, o inverso de 1 é 50, o inverso de 2 é 50 centavos, se eu quiser colocar os reais em termos de dólar. Tá bom? Então, taxa de câmbio é isso. Como que eu consigo, já que, lembra, eu vou vender o meu automóvel para o exterior, o automóvel vai, e aí vai chegar dólares na fronteira. Só que no Brasil, a moeda é o real, então ele vai ser trocado por isso daqui. Tá? Os mercados que fazem, compram e vendem moedas são chamados de mercados cambiais. Tem dois tipos de mercados cambiais, o spot e o futuro. O spot é o mercado atual, desse instante, instantânea. Ou seja, se quiser fazer uma compra, uma venda instantânea, nesse segundo, sabe que nem, poxa, eu vou viajar amanhã, preciso de dólar para ter na carteira amanhã, poder usar lá nos Estados Unidos? Então, é o mercado spot.
Então, quando você vê, no mercado spot está R$ 2, é esse preço. O mercado futuro já é é uma outra taxa de câmbio que não é igualzinha a essa, embora seja bem parecida. O mercado futuro, explicando mais ou menos em termos, né, uma explicação menos detalhada, é a ideia de que no futuro posso precisar de dólar, então eu compro agora para fixar esse valor. Então eu compro no mercado futuro para receber daqui a 3 meses, porque depende do que você está querendo fazer, né? Então vamos supor, eu vou importar perfumes e eu vou pagar US$ 1.000 na carga de perfumes se eu fosse hoje, tá certo? O que eu faço? Eu posso comprar no mercado futuro para pagar no dia que eu receber os perfumes, que vai ser daqui a 3 meses, certo? Só que o que acontece? Hoje o dólar é R$ 2. Esse valor, por conta da demanda e oferta, ele pode mudar. E aí, já pensou? Se ele mudar para 3? Aí, lembra que eu preciso de US$ 1.000? Hoje, os US$ 1.000 custam R$ 2.000. Se mudar para 3, eu vou ter que pagar R$ 3.000 por esses US$ 1.000 daqui a 3 meses. Se bem que o oposto pode acontecer também, né? Pode cair para R$ 1 por dólar. E aí eu vou precisar só de R$ 1.000 para pagar os US$ 1.000. Então, o mercado futuro, ele congela, entre aspas, uma moeda que você quer comprar para usar daqui a 3 meses, com o preço de hoje, você paga e vai ser entregue na data futura, ou seja, no caso, daqui a 3 meses. Então, tem esses dois tipos, tá? O dólar spot e o dólar futuro. O que é uma taxa de câmbio nominal? É a taxa de câmbio do mercado spot. R$ 2 hoje. Taxa de câmbio nominal. Existe taxa de câmbio real também, que é o seguinte: é a taxa de câmbio nominal descontada a inflação dos dois países. Por que dos dois países? Porque pode haver inflação no Brasil e inflação nos Estados Unidos. E aí a taxa de câmbio nominal, que é essa que eu estou, os R$ 2 por dólar, ela não leva em conta as inflações, né? Se você levar em conta, aí desse jeito, ó, P, inflação do Brasil, PB, né? Aqui está falando da Europa, mas vamos supor Brasil, seria a inflação do Brasil dividido pela inflação dos Estados Unidos vezes a taxa de câmbio, vai dar a taxa de câmbio real, certo? Ou seja, taxa de câmbio real comparada com a nominal é o seguinte: nominal é o que eu pago hoje no spot, real é o spot vezes a divisão da inflação nos dois países. É como se eu descontasse a inflação. Por que precisa fazer isso? Olha, hoje em dia, no caso do Brasil, nem tanto, porque a nossa inflação está relativamente baixa, 4% ao ano. Então, a inflação nos Estados Unidos é 0,5%, 1%, a diferença não é tão grande. Mas e naquela época da inflação de 3.000%, lembra? Putz, a taxa de câmbio ia ficar totalmente doida. Então, a taxa de câmbio real ia ser a nominal vezes a diferença das inflações. Aí ia ser, as inflações aí ia ter uma diferença grande, né? Então, a taxa real de câmbio é sempre a nominal dividida pelas inflações dos dois países. Só isso que vocês precisam saber nesse momento. O câmbio, quando ele muda, e daqui a pouco nós vamos ver por que ele muda, né? Ele pode mudar de dois jeitos. Ele pode depreciar ou apreciar. Tá certo? Calma aí. Ele pode apreciar ou depreciar. Então, volta aqui. Faz de conta que ele está $1, R$ 2. Tá certo? $1 está R$ 2. Faz de conta. O que é um câmbio depreciado? Significa que a moeda do meu país, comparado com a outra, está começando a valer menos, e aí eu preciso pagar mais da moeda do meu país comparada para obter a mesma moeda do outro país. Isso é uma depreciação, como o nome diz, deprecia, ou seja, perde valor. Vou dar um exemplo. Lembra que era $1 por R$ 2 1 dólar? Tá, R$ 2 por dólar, R$ 2 por dólar.
E hoje, quanto que é mesmo o dólar? 5,60 que eu falei para vocês? Não aconteceu justamente uma depreciação? Sim, por quê? Porque agora eu pago mais reais para obter o mesmo. Eu pago 5,60 e não 2 para obter o dólar. Então, nesse período entre o dia que eu escrevi esse slide, que faz tempo, e hoje, houve uma depreciação da taxa de câmbio. A apreciação é o contrário. Eu preciso cada vez menos da minha moeda para comprar a moeda do outro. Isso significa apreciação. Ou seja, a minha moeda está apreciando, ela está aumentando o valor. Exemplo, supondo que a gente estava nessa situação, $1, R$ 2. Se por algum motivo, sei lá o que, a moeda fica mais forte e agora a taxa de câmbio é $1, R$ 1, a moeda apreciou ou depreciou? Se agora a cotação é 1 para 1. Era 1 para 2, agora é 1 para 1. Se for 1 para 1, por que é sim uma apreciação? Por quê? Porque antes eu pagava R$ 2 por dólar e agora eu pago R$ 1 por dólar. Tá certo? Então, isso é apreciação e depreciação do câmbio, tá? Quando eu preciso de pagar mais moeda do que antes, depreciação, ou menos moeda do que antes, apreciação. Beleza. Política cambial, regimes cambiais, preciso falar ainda dessas poucas coisas aqui. Política cambial. Lembra a palavra política, sempre que o governo intervém? Então, política monetária é quando ele intervém no mercado de moeda. Política fiscal, quando ele intervém no mercado de bens e serviços, com os gastos do governo. E política cambial? Quando o governo intervém na taxa de câmbio. E por que ele faria isso? Bom, e talvez porque ele não está gostando dessa taxa de câmbio aqui, 1 para 2. Então, por exemplo, isso que eu acabei de falar, de intervenção no mercado, aconteceu ontem. Estava 5,50. Quando chegou no 5,60, que tinha sido, acho que, a máxima nos últimos meses, aí, o governo foi lá. Lembra que o governo tem uma piscina de dólares? Então, ele foi lá e interviu vendendo dólar. Aí, o dólar que estava subindo, de repente, parou de subir e ficou no 5,60. Isso aconteceu ontem. Não sei se aconteceu hoje, não. É bem possível. Mas o governo ele pode fazer intervenções no mercado de câmbio se ele quiser influenciar o valor atual da taxa de câmbio. Isso se chama, então, política cambial. Tá? Não confunda política cambial com regime cambial. Regime cambial é um arranjo para trocas de moeda. Tá? Como que se dá a conversão de moedas entre dois países? E aí existem dois arranjos básicos, dois regimes cambiais principais, o fixo e o flutuante. Esses dois, flutuante sujo e de bandas, eu não vou mencionar agora, porque já houve no Brasil no passado. Aliás, hoje o sujo é até parecido com o atual, mas vamos dizer aqui que o regime do Brasil hoje é o regime de câmbio flutuante, mas existe o fixo também. O que é o regime de câmbio fixo? É quando um país obriga que a troca de moedas, de uma moeda daquele país por outras moedas, sejam feitos sempre na mesma taxa. Não importa mercado de câmbio. O que importa é que a taxa de câmbio é fixa. Por exemplo, a Argentina fez isso nos anos 90, a taxa 1 para 1. Ou seja, o peso argentino e o dólar tinham que ser trocados nessa taxa 1 para 1. Sempre. Fixo, de maneira fixa. Ah, mas espera aí, a moeda está desvalorizando ou está valorizando. Não importa. Nessa taxa aqui, o governo intervém e mantém sempre fixo. É o regime de câmbio fixo. Agora, o regime de câmbio flutuante é quando você deixa pelo mercado, ao sabor do mercado, ao sabor de moeda, de movimentos, né, na demanda e na oferta daquela moeda. Então, se estão procurando mais dólares, o dólar fica mais escasso, fica mais caro. Sobe o dólar com relação ao real. Ou o contrário, estão procurando menos dólares,
né? Então, a demanda por dólar cai, e aí o valor do dólar cai e do real sobe. Então, esse é o regime de câmbio flutuante. Então, gente, tipicamente são esses dois tipos. O fixo, que ele é sempre a mesma taxa de câmbio, o governo intervém, e aqui não tem intervenção, é mercado, oferta e demanda. Esses outros dois, então, também existem, mas não são mais praticamente utilizados hoje em dia. Então, antes de falar dos determinantes da taxa de câmbio, eu vou falar para vocês também dos atores. O mercado de câmbio é o maior mercado do mundo. Maior que o mercado de peixe, maior que o mercado de aço, maior que o mercado de automóveis, qualquer que você pode pensar, é o maior mercado do mundo. Por quê? Porque existe muita demanda de troca de moeda o tempo todo para financiar o comércio internacional e para financiar também esses investimentos todos que vocês viram no balanço de pagamentos. Tá? Toda hora, então, um investidor americano está pensando de ganhar retorno, daí ele vai pensa se vai investir no Brasil, na Argentina, no México, na Europa, na África do Sul, tá? E aí para ter, né, para ter essa possibilidade de fazer tanto investimento e tanto comércio, precisa de câmbio. Então, por isso que o mercado de câmbio ele movimenta trilhões de dólares todo santo dia. Tá? Então, quem são os principais atores nesses mercados de câmbio? Ou seja, quais são os principais participantes? São os bancos comerciais, bancos financeiros, que são essas instituições internacionais. Desculpe, os bancos comerciais e bancos de investimento. Tem também as multinacionais ou transnacionais, que são empresas que trabalham em mais de um mercado, também usa muito câmbio, né? E instituições não bancárias como fundos de pensão, corretoras, grandes bancos de investimento e até os bancos centrais dos países, porque eles vivem agindo nesses mercados aí, né? Então, esses são os principais atores. Aí vamos pensar agora um pouquinho, e tem um gráfico aqui de taxa de câmbio, como que muda, né? E aí a gente termina por aqui hoje. O que afeta? Determinantes. O que afeta a taxa de câmbio? Lembra que tem o regime de câmbio fixo. Naquele caso, é 1 para 1, por exemplo, e é sempre a mesma taxa de câmbio, é o governo que determina. Mas e no regime flutuante? Como que o câmbio é determinado? Bom, ele flutua ao sabor dos mercados, ou seja, ao sabor das demandas e das ofertas de câmbio, né? Quando aumenta a demanda, vocês já sabem disso, desloca para a direita. Quando diminui a demanda, desloca para a esquerda. E oferta também aumenta, desloca para a direita, diminui, desloca para a esquerda. Tá. Agora, quem que é demanda e quem que é oferta? Quem que oferece? Bom, vamos pensar. Demanda por câmbio. Todo mundo que precisa de moeda. Precisa por algum motivo. Se eu vou fazer viagem, se eu vou fazer comércio internacional, comércio exterior, né? Esse tipo de coisa, tanto famílias quanto empresas. E o interessante é que esses mesmos também ofertam, né? Não é tanto o Banco Central. Ao contrário do mercado de moeda de um país, que o Banco Central tem um monopólio da oferta da moeda daquele país, então só o Banco Central Fed que pode imprimir moeda nos Estados Unidos. No caso do mercado de câmbio, a oferta podem ser feitas por famílias e empresas. Como assim? Porque as famílias, as empresas, elas também compram moeda, elas podem comprar e segurar, né? E aí, olha, fiz a viagem, sobrou, eu vendo, eu oferto esse câmbio. Empresa, tem câmbio, não está usando mais, ela pode ofertar, colocar no mercado. Então, a demanda e a oferta é interessante, que ela é um pouquinho diferente. Não é aquela fixa, né, que nem no mercado monetário, então, de um país. Então, e o equilíbrio? O equilíbrio vai ser demanda e oferta juntos, vai dar uma taxa de câmbio de equilíbrio. Então, dá uma olhada aqui, ó. Pensa nessa curva D e nessa curva O. Só nessas duas primeiro. Curva D, demanda por moeda, todas as pessoas que demandam, e O é oferta, todas as ofertas de moeda. No equilíbrio, que é esse ponto a taxa de câmbio está 2. A taxa de câmbio está 2. Que é esse exemplo que eu dei agora há pouco.
Vamos supor aí que se por qualquer motivo aumentou a demanda por moeda, ou seja, mais gente está procurando a moeda. Aí, estou no ponto A, hein? Demanda aumentou, desloco para a direita, de D eu vou para D'. A curva D agora não é mais essa, e sim a curva D'. Embora a curva de oferta continue a mesma, tá? Aí eu vou para o quê? Se a curva de demanda agora está aqui, e a oferta está aqui, então vou agora para esse novo ponto de equilíbrio, B. Nesse ponto B, o que acontece? O preço é maior, 2,20. Como tudo na vida, né? Quando aumenta a demanda sem aumentar a oferta, o preço da coisa aumenta, não é, gente? Que é a mesma coisa. Se aumentou a demanda por dólares, aumentou de 2 para 2,20. E olha a quantidade de moeda girada na economia, no economia internacional. Era 50 bi, como aumentou a demanda, passou para 65. Tá? Então, esse aqui é um caso de aumento de demanda. Então, volta agora para curva D e para a curva O, para o equilíbrio no ponto A. O que acontece se houver mais oferta de moeda? Tá? As pessoas não estão usando menos, estão ofertando mais moeda, porque não estão demandando menos, talvez, sei lá. Aumento de oferta de moeda. O que acontece? A curva de oferta vai para a direita, a curva de demanda continua essa, e a curva de oferta nova, essa olinha aqui, e o ponto de equilíbrio vai ser esse C. Com a mesma demanda D e com mais oferta, olinha, olha o novo ponto de equilíbrio. O preço é mais barato. Lembra quando a oferta é maior e a demanda não muda, o preço é mais baixo? Então, é como se agora eu precise de menos reais para pagar o mesmo dólar. Houve uma apreciação. Antes tinha havido uma depreciação, agora houve uma apreciação do câmbio. E a quantidade usada, 75, por conta do aumento de oferta. Tá bom, gente? Então, olha, voltando aqui, determinante do câmbio é a demanda e oferta, que em conjunto vão dar a taxa de equilíbrio. Né? As várias coisas que afetam a taxa de câmbio vão fazer a curva de demanda ou de oferta mudarem. Tá bom? Então, esse é o mercado do câmbio. Agora, quais são, e esse é o último por hoje, o que está por trás da demanda por câmbio? O que afeta a demanda por câmbio, que faz deslocar ela para a direita e para a esquerda? Todos esses fatos aqui. Gosto por produtos importados, ou seja, se estão aumentando as importações. Se um país está ficando mais rico, ele vai querer importar mais. Então, por exemplo, ele pode importar aqui, isso vai afetar a demanda. Nível de preço relativo entre o preço no país e no exterior. Ou seja, resumo da ópera aqui, quando mudam as inflações nos dois países. Vamos supor, a inflação num país continua a mesma, mas no outro diminui ou aumenta, afeta a demanda. PIB e renda doméstica. Se está crescendo ou decrescendo a PIB e a renda no país, afeta a demanda por câmbio. Juros relativas entre os juros de um país e o juros do exterior, mesma coisa. Se as duas taxas de juros, se num país aumenta e no outro continua a mesma, afeta a demanda. Expectativa de variação futura da taxa de câmbio. Isso aqui é um pouco, não sei se vocês lembram lá da vez lá sobre expectativas. Aqui é a mesma ideia, né? Quando eu espero que uma coisa vai acontecer, vai cair ou vai diminuir, ela já pode começar a cair, né, antes, no presente. Então, tudo isso afeta a demanda por câmbio. Tudo isso faz com que essa curva de demanda vá para a direita ou para a esquerda. E com relação à oferta, quais são os determinantes da oferta? Aqui também, ó. Só, alguns são os mesmos e outros são parecidos. Por exemplo, o que afeta a demanda de oferta por câmbio? Gosto dos consumidores estrangeiros para os produtos domésticos. Como assim? Por exemplo, soja e minério produzido no Brasil. Se os estrangeiros estão começando a produzir mais, começando a comprar mais minério e soja do Brasil, vai aumentar, vai mudar a oferta de câmbio. Inflação dos dois países, igualzinho à demanda, afeta a oferta. PIB e renda no exterior, ou seja, se o exterior está mais rico ou está mais pobre, eles podem comprar mais ou menos da gente. É a oferta de câmbio.
Taxa de juros, que é o preço do dinheiro, nos dois países, igualzinho na demanda, a variação, a diferença das duas taxas de juros também afeta a oferta, não só a demanda, tá? E a expectativa que afeta a demanda também afeta a oferta. Então, são vários determinantes aí que fazem com que essas coisas aqui estejam variando, tá? Só para dar um exemplo de ontem, a taxa de câmbio do dólar para o real chegou a 5,60 ontem. 5,60 já fazia algumas semanas ou meses que não chegava tão alto assim, né? Por que que às vezes o câmbio aumenta tanto? Por conta de expectativa, que os investidores, o que acontece quando eles veem a situação de um país meio complicada por algum motivo, ou por conta de mudanças na economia internacional também? O que eles fazem? Eles fogem para o dólar. Por quê? Por que fogem para o dólar? No seguinte sentido, foge para o dólar porque o dólar é uma moeda estável e que as pessoas confiam e cujo valor não perde ao longo do tempo. Então, se as pessoas estão preocupadas com o futuro, eles, não só no país, no Brasil, mas no mundo, né, eles tendem a querer fugir nesse sentido, comprar dólar e investir menos na bolsa, investir menos em título de governo, em consumir menos entesourar-se de dólares. Então, fuga para o dólar significa isso. Todo mundo querendo comprar mais dólar porque a situação, né, a expectativa da situação mundial ou nacional não está tão legal. No caso de ontem, o que aconteceu foi o seguinte: o governo está doidinho para fazer um pacote fiscal aí de aumentar os impostos. Aí, no caso, um dos impostos que eles estavam propondo para aumentar é um imposto parecido com o imposto antigo chamado CPMF, que 10 entre 10 investidores odeiam essa ideia de aumentar, de criar de volta a CPMF, que era um imposto sobre transação financeira. Então, cada vez que você transferir dinheiro ou usar, você teria que pagar esse imposto. Isso daí pegou muito mal, o governo insistindo, e aí os investidores internacionais começaram a querer comprar dólar. Chegou no 5,60, aí o Banco Central foi lá e vendeu o dólar no 5,60, deu uma queda, baixou. Hoje começou também baixo, mas depois tentou subir de novo. Aí eu não sei porque começou a aula aqui, mas o ponto é que demanda e oferta, né, tem todos esses determinantes. E é por isso que é difícil prever câmbio. Se você olhar o valor do mercado de câmbio, é muito difícil de prever. Por quê? Tem muitos fatores que afetam a demanda e muitos fatores que afetam a oferta. Tá? O legal, pelo menos, se vocês olharem esse slide, entenderem esse slide, já dá para vocês saberem os principais fatores. Então, por exemplo, se você fica sabendo que os juros nos Estados Unidos aumentou ou diminuiu, pode ter certeza que vai impactar o câmbio, tanto a demanda quanto a oferta. Inflação mudou? Mesma coisa. E essa questão da expectativa que eu estava falando para vocês, né? Também expectativas influenciam. Então, tem todos esses fatores, né? Que afetam a demanda e oferta por câmbio. Beleza? A partir na semana, então, a gente fala aí, da semana que vem, do modelo ISLM-BP, tá bom? Então, por hoje, eu acho que está de bom tamanho. Por hoje é só. Só um minutinho aqui. Até a próxima, então.